Olá, amigos do Portal Via Pública, conversas com Dilmar Rodrigues, sempre um assunto de interesse na nossa comunidade. Você acompanha aqui toda semana, nós temos um convidado especial que vem compartilhar informações de interesse da comunidade. Se você tiver alguma dica para a nossa conversa aqui de toda semana, entre em contato com o Portal Via Pública, dê a sua dica através das redes sociais. Nós estamos atentos aí para trazer informações para os nossos amigos, para as nossas amigas de curitibanos de toda a região. Hoje nossa convidada, a doutora Roxane Fávero Pereira Ventura, delegada regional, e eu estava brincando aqui com a doutora, que dos seus pares lá na delegacia, já conversamos com o doutor Lucas, né, com o doutor... Risate, exatamente, e faltava a doutora. Não é nenhuma questão de, precisa ser chamado, mas porque tem informações importantes para trazer. Doutora, muito obrigado pela sua presença, que aceitar o nosso convite, numa agenda que é bastante apertada, que precisamos nos adequar aí também. Eu que agradeço, Dilmar, agradeço o portal, a oportunidade. É sempre bom a gente estar podendo expor a situação da Polícia Civil, né, na cidade de Curitibanos. E eu, como representante dela, estou aqui para participar com vocês algumas dúvidas que a comunidade sempre tem, hoje especialmente com relação ao setor de jogos e diversões. Jogos e diversões, nós vamos conversar, vai ser assim um ponto principal da nossa conversa, até porque nós temos várias casas que estão funcionando, espetáculos, vários eventos que estão acontecendo, tá? E para que isso aconteça, além de a gente falar das festas e bailes que são realizados pelas comunidades, aqui as igrejas, não só a católica, mas outras que possam estar realizando, então tem todo um cuidado, tem toda uma documentação, tem todo um trabalho de vistoria, taxas que são necessárias, que precisa estar atento, senão não sai. Ou se sair, né, se o evento acontecer, ele pode estar irregular. E pode. E ser interditado. E ser interditado, ou seja, daqui a pouco eu preciso de um documento e que a delegacia não me forneceu, porque ela precisa de todo esse conjunto, e o principal documento é a autorização da delegacia, doutora? Na verdade, o nosso é o último. Então, se está faltando o nosso não sai. Então ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Porque para chegar à delegacia, todos os processos precisam ter resolvidos. Infelizmente é uma burocracia que a pessoa tem que efetivar, mas são procedimentos fáceis e que a gente está aqui para explicar melhor, e o setor está lá para auxiliar todos que precisam também. O setor de jogos e diversões, ele regulamenta todos os eventos onde há aglomeração de pessoas, consumo de bebida alcoólica e também produtos controlados. Né? A gente pode citar como exemplo um evento, uma festa religiosa, onde vai acontecer aglomerações de pessoas. Então, a pessoa tem que procurar o setor para verificar quais as documentações necessárias para que ele esteja de acordo e poder efetivar o seu evento. Logicamente, nós não vamos fazer essa lista de documentos, a gente pode até citar alguns e das suas importâncias, até porque lá na delegacia, você chega lá, você tem uma relação de todos esses documentos, de todas as necessidades, onde você vai buscar, por que vai buscar e por que dessa importância. Me recordo num evento que a doutora participava, onde estava dando essas explicações e esclarecendo, e eu acho que isso é muito importante, e eu até penso o seguinte: a segurança pública tem que participar, a vigilância sanitária, todas elas têm que explicar por que algumas regras são importantes serem seguidas, né? E no caso específico da segurança pública, a doutora estava participando, e daí muitas vezes o nosso cidadão simples, comum, lá do interior, do mais distante possível, diz: poxa, mas a gente faz umas festas aqui, todo mundo é amigo, todo mundo é gente boa, nunca precisou disso. O que a legislação e tudo isso está tentando precaver? Exatamente. Na verdade, o setor de jogos e diversões, ele na Polícia Civil já funciona há vários anos. Só que à medida que os fatos vão acontecendo, o setor foi melhorando e as exigências também foram sendo aumentadas. Depois do evento da Boate Kiss, né, tomou-se mais precaução ainda, na tentativa de evitar qualquer tragédia no mesmo sentido, parecida, ou qualquer coisa neste sentido. Então, o setor o objetivo é precaver tanto o organizador da festa, aquele que está frequentando a festa
e os órgãos de segurança pública. Porque aquele evento vai gerar repercussões, negativas ou não, mas vai gerar. Então, uma outra incidência pode ocorrer. Então, por isso é cobrada uma taxa, né, pela Polícia Civil, porque esse evento pode vir a ocasionar algum evento que necessite do aparato da Polícia Civil em razão daquele fato. Como a gente não tem como precaver qual vai precisar ou qual não vai precisar, é emitida a taxa para todos sem distinção. Então, o objetivo, na verdade, é evitar qualquer evento danoso para as pessoas que estão naquele ambiente, evitar responsabilizações para aquele que está organizando o evento e evitar também que a Polícia Civil venha também a ser cobrada por não ter agido em razão daquele fato, daquele evento, daquela situação que está acontecendo ali. Porque onde há aglomerações de perigo, há riscos, né, de eventos que aconteçam algum ou outro fato que possa causar algum dano à sociedade. Exatamente, quando a doutora fala, e daí a gente precisa, infelizmente, lembrar de que as tragédias acontecem para... eu seria injusto dizer que precisou a tragédia acontecer para cobrar a taxa ou para se ter mais cuidado nessa cobrança? Como eu posso ser justo nesse sentido? Na verdade, foram, como eu posso explicar, foram fatores, né, que determinaram maior cuidado dos órgãos de segurança. Porque, por exemplo, para ter o alvará da Polícia Civil, tem que ter o alvará do Corpo de Bombeiros antes, da Prefeitura, da Vigilância Sanitária, tem que estar em ordem, né, com os seus tributos, tem que ter segurança privada no local, tem que informar a Polícia Militar de que aquele evento vai ocorrer, né, naquele endereço, naquele local. Então, assim, a verdade, o objetivo não é porque o evento da Boate Kiss, isso só nos trouxe mais cuidados e a tecnologia também nos trouxe mais oportunidades de melhorar o nosso sistema, que foi o que aconteceu em Curitiba, que a partir desse ano de 2016, todos os alvarás são emitidos via sistema. Então, eu não posso mais, doutora, lá não tem tanta briga, é um lugar mais pacato. Antes dava para a gente tentar negociar com aquele coordenador daquela festa, daquele evento, o número de segurança, se dava para diminuir, se não. Agora não, agora é tudo via sistema, então a gente tem uma regra para cumprir. Ou seja, essa é uma visão aqui própria, ou seja, de certa maneira, taxas, impostos, arrecadação é importante e o Estado precisa disso, né? Eu digo o Estado, aí quando eu falo município, o Estado e país, ele está ávido, né? Ele precisa dessa arrecadação, ou seja, eu não posso abrir mão de taxas, né? Não posso abrir mão de tributos, porque isso é que também sustenta. Tem esse fator aí também, né? Esse fator que acontece. Mas as pessoas têm que entender que aquele evento pode gerar um serviço, né? Ele pode gerar uma demanda da polícia, Perfeito. Tanto da polícia militar como da polícia civil. Então, esse valor, essa taxa é para cobrir essa despesa, né, que o Estado está tendo com aquele evento específico. Exato. Vou citar o exemplo, um show, uma banda de rock, né, que pode acontecer uma briga lá dentro. Isso tudo vai gerar um procedimento, são custos que o Estado tem, então ele já se precaver cobrando uma taxa. A taxa não é cara, é uma taxa razoável, ela é determinada por lei, né, estadual, todo ano sai uma tabela, mas ela é uma taxa justa, não é nada absurdo. Exato. E assim, para o organizador, ela sai barata, porque ele está ali, ele tem como provar que ele tomou todos os meios, todas as precauções possíveis para evitar qualquer evento danoso para aquelas pessoas que estão no local. A documentação que ele está apresentando até chegar à delegacia regional, ou seja, que ele tem um alvará de funcionamento, vamos citar alguns, alvará de funcionamento, vigilância sanitária, vistoria dos bombeiros, segurança, esses documentos, pela boa-fé, acredita-se que todo ele foi feito por esses órgãos que são estritamente responsáveis por isso. Né? Aí que a senhora diz, então, para quem está organizando é barato. Onde sai caro?
Onde sai cara para o Estado é dar esse suporte? A gente é a nossa função, claro, a gente não vai deixar de fazer, né? Mas eu quero que as pessoas entendam que o objetivo nada mais é do que evitar qualquer responsabilização para aqueles que estão organizando, para aqueles que estão lá frequentando aquele ambiente. Né? Eu me recordo assim, até para a gente fazer essa ligação, e eu entendo perfeitamente a nossa intenção aqui, é de que por que isso acontece, o que nós estamos querendo evitar. Tá? Vamos deixar de lado o fato triste. Mas se eu posso tomar precauções, ou seja, se eu tenho o bombeiro que pode me dar todas as informações com relação ao suporte, saídas de emergência, extintores e tudo mais, para que aquele evento não tenha perigo, alvará de funcionamento, um segurança que vai garantir, né, que de repente tem um pessoal que se passa num tumulto, alguma coisa, ou seja, é a proteção da vida. Então vamos esquecer, porque eu estou gastando, é muita preocupação, mas tudo pode ser muito perfeito, todo mundo vai dizer que foi bom. Tá? Mas se der uma coisa errada... Fez 4, 5 eventos, tudo perfeito, mas a primeira vez que acontecer alguma coisa, qualquer problema, a comunidade, vamos falar até de comunidades do interior, que tem se trabalhado, e esse trabalho foi feito através da paróquia Imaculada Conceição, de que muitas vezes pode ficar marcado. Ó, naquele determinado local... Não dá para ir porque aconteceu determinado evento. Ou seja, além de todos esses órgãos têm que estar respondendo aonde que foi falhado, quem foi que negligenciou, tá? A comunidade vai ficar marcada também. O promotor do evento vai ficar marcado. Isso é importante. Então a gente precisa entender que é proteger a vida. Se proteger com relação a possíveis processos, né, judiciais, mas proteger a vida, que isso é o mais importante. Exatamente. Né? As pessoas estão pagando, né? Normalmente as pessoas pagam para frequentar esse tipo de local, esse ambiente, né? Então elas têm que ter o mínimo de segurança possível lá dentro. Perfeito. Então a Polícia Civil tem esse papel de regulamentar e exigir desses promotores de eventos que seja feito de acordo com o mínimo de segurança possível. Nós conversamos, chegou a ser citado pela doutora no outro dia nessa conversa, com relação a isolamento acústico. Algumas festas eventuais de comunidades, salão de festas das comunidades... Não tem. Não tem, né? Mas existe, de repente, dessas casas de espetáculos aqui, alguém que fiscalize? Como é que isso acontece? É um passo que vai se dar à frente que precisa disso? Infelizmente, é a Prefeitura Municipal que seria responsável por esse tipo de fiscalização dessa emissão sonora, dessa poluição sonora. Ela não tem um órgão específico para tal, né? Mas a gente exige, né, das casas noturnas aqui de Curitibanos o devido tratamento acústico para poder liberar o alvará de fonte sonora. Então, se ele tem intenção de ter uma fonte sonora dentro do seu estabelecimento comercial, ele tem que estar no mínimo, tem que ter o tratamento acústico, né, apresentar um laudo do engenheiro nos informando que ele tem esse tratamento acústico. Para quê? Para que se evite danos aos vizinhos, às pessoas próximas, à comunidade em geral, porque o meu direito vai, né, até onde começa o do outro. Então, assim, a gente exige o tratamento acústico dos locais. Infelizmente, a prefeitura ainda não tem um setor que fiscalize esse tipo de atividade, mas o laudo do engenheiro supre essa fiscalização. O laudo do engenheiro, então, quando quando eu for promover esse evento, é esse laudo que há... o evento, porque o alvará é retirado anual dessas casas, né? Então, a casa me traz o alvará anual e, nesse momento, a gente vai verificar se tem ou não. Como a cidade é pequena, a gente já conhece os locais, já sabe quais deles tem, quais deles não tem. Então, a gente já está tomando providências. Eu cito um exemplo que é bem comum, é o vizinho que não aguenta o barulho, nos procura, vai até a delegacia e a gente chama, então, o proprietário daquele estabelecimento para conversar, para chegar no meio termo, vamos melhorar aqui, vamos... fazer alguma providência aqui, fechar uma porta ali, né? Tudo também de acordo com o corpo de bombeiros. Tudo num primeiro momento existe uma conversa para entendimento. Sim, né? Na verdade. Ninguém intransigente nesse sentido. Não, a gente tenta entrar num acordo, né? Tentar o benefício daquela que está reclamando, da pessoa que está reclamando, com aquele que está com o seu comércio, tentando ganhar o seu pão de cada dia, né? A gente
não é intransigente ao ponto de não tentar estabelecer essa comunicação. É claro que se não chegar a um acordo, é instaurado um processo administrativo e a pessoa corre o risco de ter o seu estabelecimento interditado, definitivamente. Muito bem. Nós temos aqui o Corpo de Bombeiros e o SAMU que prestam esta assistência médica de socorro, vamos dizer assim. Tá? Mas eles têm as atividades de plantão, ou seja, eles estão lá para servir serviços de plantão de urgências e emergências. Esses eventos, todos eles, sejam esses eventos particulares das comunidades católicas, enfim, também existe esse documento porque há necessidade de que tenha um plantão para qualquer eventualidade médica. Exatamente, nesse tipo de evento, vamos supor que vai precisar de uma licença diária para uma festa, um show, um jantar, que seja aquele dia, é exigido, entre as exigências, é exigida a presença de um socorro móvel, né? No caso, uma ambulância. Então, ainda o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura Municipal têm recebido a solicitação desses promotores de evento e têm atendido. Se não for possível, é necessária a contratação de uma ambulância para que permaneça no local, para evitar qualquer responsabilidade também e para que a emissão da licença seja disponibilizada. Então, é um processo também, aquilo que a gente está falando, é um processo que precisa, com o tempo, há essa necessidade, porque nem sempre, e o pessoal sabe que muitas vezes o Corpo de Bombeiros está fornecendo um documento dizendo que estará apto a realizar esse trabalho. Isso. Até quando isso vai acontecer, até porque da demanda dos seus serviços, não se sabe. Já existem empresas que estão, pelo menos aqui em Curitiba, tem prestando esse tipo de serviço, Mas daqui a pouco os eventos aumentam, será que a demanda aumenta também? É uma questão também que precisa ser levada em conta e que nós precisamos estar atentos. Seja os eventos particulares, os empresários que trabalham nesse sentido, e as comunidades, as comunidades que realizam suas festas, de estar atento a isso. Uma coisa que eu quero aproveitar a tua audiência, é pedir para que aquelas pessoas que estão pensando em promover algum evento, seja ele profissional do ramo ou não, para que ele procure a delegacia antes de divulgar o seu evento, antes de gastar, antes de fazer contratação, vá no setor, tire suas dúvidas, veja o que é necessário, se aquele local tem o alvará de Corpo de Bombeiros ou não, se já está apto a receber esse público, essa quantidade estimada de público ou não, para que depois não se atropele e não corra o risco de ter seu evento interditado. Então, assim, antes de qualquer providência, procure o setor, a gente está lá à disposição para tirar todas as dúvidas, tentar esclarecer, buscar uma solução, fazer o que for melhor. A nossa intenção não é evitar que na cidade tenham eventos, não é isso, de forma alguma. A nossa intenção é que tenham eventos onde as pessoas estejam em segurança. Isso é o mais importante, Defender a vida e proteger a vida, essa é a função de todos. É o objetivo, É o mais importante. Então, procurem o setor, tirem suas dúvidas, Nós estamos localizados junto à delegacia, na Roguerino Fontana, no bairro Bom Jesus, todo mundo conhece. No piso superior, a gente está lá à disposição para tirar todas as dúvidas. Dessas questões pormenores. Isso. Muito bem. Para a gente já encaminhar aqui nosso, acho que ficou bastante esclarecido, nós falamos sobre jogos e diversões. Em quais momentos a delegacia regional, o cidadão procura eles? Nós estamos falando de jogos e diversões. A delegacia regional, ela está à disposição do cidadão e eu procuro ela em que situação? Então, além do setor de jogos e diversões, as pessoas procuram a delegacia regional quando querem emitir a sua CNH, primeira habilitação ou renovação, procuram a delegacia para emissão de documento de veículos, ou para transferência, ou para o licenciamento, todo ano. E também temos o setor de defesa de autuações. Então, eu recebi uma multa, eu quero fazer uma defesa, eu procuro o setor de defesa de autuações também, que está localizado no piso superior da delegacia, além do setor de processos administrativos, que esse é um pouco mais complexo que, na verdade, é quando ele tem uma quantidade de pontos na sua carteira, ele vai responder o processo,
ou por dirigir embriagados, e outras situações que o Código de Trânsito prevê que ele pode perder a sua CNH. Esse é o que ninguém quer procurar. Acredito, doutora, que a demanda por esse setor, até com essas novas multas e aumento, vai ser um setor que vai estar bastante movimentado. E esse é o que ninguém quer ir resolver o seu problema lá, né? Que é o que causa um pouco mais de transtorno para a vida das pessoas. Mas a gente está aqui para fazer o nosso trabalho, não podemos evitar. Tá certo. Doutora Roxane Fávero Pereira Ventura, delegada regional, agradecer a sua presença, muito esclarecedora, muito tranquila a nossa conversa, que é essa a nossa função do Conversas com o Gilmar Rodrigues, de levar à nossa comunidade essas informações importantes de interesse, de preservação, de proteção e de serviço à nossa comunidade. Muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade, alguma mensagem final, fique à vontade. Eu que agradeço, Gilmar, a oportunidade de poder levar essas informações para a comunidade, né? E agradeço também sempre a divulgação de vocês, né? Sempre que a gente pede, a gente é atendido pelo portal. Parabenizar vocês pelo serviço, fiquei bastante impressionada quando cheguei aqui. Costumo ler, né, o site e dizer que a gente está à disposição de todos. O nosso objetivo, como eu disse antes, não é atrapalhar a vida de ninguém, é resolver. A gente está lá para isso. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença. Conversas com Gilmar Rodrigues. Toda semana tem uma conversa muito especial. Se você quiser assistir outras que já passaram por aqui, entra no portal Via Pública, no TVia, você vai ver os arquivos das nossas conversas por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado especial. Muito obrigado e até a próxima.